E agora eu quero chamar a Nayara, que está responsável pela cozinha, sete no caminho para ir direto para coisa, né? Nayara, você está por aí? Obrigado, Estou Mila, muito aqui. obrigado. Foi legal mesmo. Boa tarde a Ah, todos. Obrigada, Alan, pela oportunidade. Quero dizer que fazer parte do HBC ele traz um novo propósito para mim, né? Eu acho que acredito até que os discursos eles vão ficar um pouco parecidos em determinada ponto, porque eu acredito que aqui é como se projetar com funcionalidade e estética não fosse mais do que a nossa obrigação, né? Mas eu acho que aqui todo mundo que está aqui vai para além disso. E é o que eu quis trazer um pouquinho, né, para esse espaço de cozinha. Então eu quis trazer um pouco, a inspiração foi um pouco até da minha vivência pessoal, né? Como mãe, como uma rotina assim, né, totalmente enfim, despojada aí com três crianças pequenas, né? Eu quis trazer essa cozinha que há muito tempo, né, algumas décadas, ela era estritamente funcional e hoje a cozinha ela ocupa um espaço dentro das residências como um espaço de integração, né, de interação entre as pessoas, de convivência. Então eu quis trazer um pouquinho dessa cozinha ter esse lado mais afetivo. Aí acho que eu prefiro pela apresentação, Alan, se você é, puder abrir. lógico, sem problema. Porque tem Você vai uns me dizendo o que que você quer e insightzinhos eu lá. vou aqui operando. Tá bom, pode passar. Eu gosto geralmente de começar com um jogo de palavras, né? Porque é justamente para explicar um pouquinho sobre esse conceito, então do que a gente quer, então, né? Para esse todo projeto ele é totalmente autoral, né? Totalmente exclusivo. Então aqui a gente quer trazer bastante essa questão da casa viva, da cozinha viva, conexão entre as pessoas, né? Para além do funcional da beleza, como eu já falei. Tá bom? Então, trazer esse pouquinho de memórias. E isso se traduz também nos materiais, né, que a gente traz. Então, a madeira clara, que ela traz um pouco mais de acolhimento, questão das pedras naturais, do tato, a sensibilidade com a pedra bruta. Então, assim, o projeto como um todo, ele traz linhas vivas, né, linhas orgânicas que a gente consegue unir a biofilia com o bem-estar das pessoas e a questão da natureza também integrada. Então, ele é bastante biofílico, poderia dizer. Quando a gente, né, geralmente no projeto a gente vai iniciar, a gente analisa as questões estruturais, né? Então, aqui a gente tem algumas intervenções que seriam os pilares, né? Então, a partir desses pilares, a gente meio que setorizou esse espaço, que é uma cozinha grande, não é uma cozinha pequena, né? É uma cozinha de mais de quase 30 metros quadrados, 27 e pouquinho. Então, a gente meio que setorizou, inclusive pelos pilares. Vocês vão ver depois nas próximas imagens que o pilar, a gente incluiu ele na arquitetura, né? Em vez de esconder, a gente assumiu ele e, enfim, usou partido a partir dele, né? Ficou meio redundante, mas é mais ou menos isso. Então, aqui do lado esquerdo tá a parte da cozinha ativa, né? Essa parte mais de cocção, de lavagem, enfim, geladeira. No meio a gente trouxe essa ilha de interação, que aí tem um espaço ali para as crianças, né? Um estar de mini chef e tal. E do lado direito esse espaço mais de convivência, que é onde a gente traz uma adega, um espaço de estar, e aí a gente vai mostrando as próximas imagens. Aqui é uma imagem que dá para ver um pouquinho melhor, né? Então, a área da produtividade com a área de acolhimento. Então, mas ambas, elas são totalmente integradas. Tá? Bom, aqui é um zoom dessa parte mais produtiva, né? Então, a gente traz, por exemplo, uma horta que ela fica mais visível, a fruteira também com vidro na frente, porque estimula essa questão da alimentação saudável. Uma coisa que a gente quis trazer nessa cozinha é que ela é totalmente acessível, né? Então, você vê que por exemplo, a fruteira, ela fica no visual das crianças, né? Então, a horta, então, tudo isso para estimular essa questão mesmo é, de terem mais contato, né? Daquilo, o que que vai estimular?
né? O que que a arquitetura ela pode estimular através do visual de quem ali habita. A questão da pedra natural também, estimulando o tato, né? Ele traz textura também para o ambiente, cria profundidade. Pode passar. Aí esse aqui dá para a gente ver, né? Eu tirei um pouquinho o zoom. Então, a gente também tem alguns elementos que não necessariamente são funcionais, mas como o arco, ele compõe, né? Ele faz uma moldura, ele traz uma moldura no espaço. A ideia é ter nesse rodapé um rodabase, um degrau embutido na marcenaria, para que a criança também consiga subir e lavar junto e ter esse momento ali, né? E além de que a criança adora mexer com água, então achei super importante colocar isso. Aqui a gente traz também os lustres, né, alguns pontos de mobília e designer brasileiros para a gente tentar trazer um pouco mais de personalidade mesmo, né, para o projeto. Então, essas luminárias, esses lustres do Valdir Júnior, aí as cadeiras também de mobília assinada, que acho que é importante para a gente trazer um pouco mais essa autenticidade de onde a gente está inserido. Tá? Pode passar. Aqui é um nicho, né? Esse nicho onde tem os elétrons é o lado do pilar, né? Então o pilar ele está escondido, mas assim a gente se apropriou dele para na verdade criar algo que esteticamente, porque eu gosto muito assim de uma cozinha que ela não ficasse em tensão, né? Seria de uma cozinha que não ficasse muito poluída, né? Com muitas coisas, a gente tem bastante coisa acontecendo ali, os ambientes abertos, mas que ao mesmo tempo fosse acessível. Então a gente consegue através desse nicho deixar as coisas mais organizadas, ao mesmo tempo que ela está visível, ela está um pouco escondida, né? Então essa meio que foi a ideia que trazer aqui, tá? Acho que na outra imagem dá para ver até melhor ele. Tá vendo aqui, né? Então, desse lado esquerdo, onde está a setinha, é o falso pilar, né? No meio a gente criou um nicho para colocar um galho ali no meio, e do outro lado é o pilar existente, que a gente tem ali bem no meio da cozinha. Então, a gente traz o verde nas bancadas, né, como pedra natural. O verde na cozinha a gente trouxe no MDF também, porque a ideia de acalmar, de trazer aquele frescor, além de ter a interação com a natureza, é uma sofisticação silenciosa, costumo dizer. A marcenaria clara também, ela traz um pouco mais de acolhimento, tem memória afetiva, porque o verde e a madeira, eles estão muito presentes na natureza, né? Então, a gente consegue trazer essa leveza para dentro do espaço construído. Aqui é uma mesa orgânica, então a gente traz bastante linha orgânica, são linhas limpas, mas orgânicas dentro do projeto. E a gente tem esse degrau, né, desse banco, que eu chamo de mini-chefe, porque ao mesmo tempo que ele serve para crianças menores, né, poder trabalhar ali, poder mexer na mesa em pé, ele também, para crianças maiores, pode ficar sentado. E aí, o legal dele é que ele é totalmente integrativo, né? Então, ele serve tanto para sentar na mesa, quanto para sentar virado para o outro lado, para esse outro espaço de convivência que a gente tem maior. E as cadeiras para ficar ergonomicamente mais confortável para os adultos. Aí acho que tem um detalhe dele na próxima imagem, né? Do banco, a ideia é que ele seja firme, né? Tenha segurança, que seja de MDF, que tenha os rodízios embaixo, né? Que seja leve e ao mesmo tempo firme para não ficar balançando. Então, aqui é um pouquinho do detalhamento que a gente fez. E assim, as crianças cresceram, depois não tem mais, tira o banco, coloca a cadeira e tudo certo, né? Então a cozinha, a casa, às vezes ela precisa acompanhar, né, o tempo também que as coisas vão vir. Pode passar. Aqui é o outro lado da cozinha, então esse é o outro lado de mais acolhimento, né? Entre aspas. Ele está totalmente integrado, mas aí a ideia é a gente trazer, inclusive como se fossem essas cristaleiras, né, que são os louceiros, com vidro transparente, que dê para a gente visualizar o que tem dentro. Então você vê que ele é contínuo, né, do piso, não ao teto, né, mas no piso até em cima, porque embaixo você consegue organizar, de repente.
louças de melamina, enfim, louças mais para criança, né, que não seja de vidro, mas que eles consigam acessar, ajudar a montar a mesa, né, para que tenha sempre essa interação. Gaveteiro para mesa posta também, então sempre pensando na estética, pensando ali no dia a dia, naquilo que você pode construir como memória, né? Então, tudo pensado bonitinho para que as crianças consigam interagir e tenha total liberdade dentro desse ambiente. Além de, claro, expositor de vinhos, né, para os adultos, adega cervejeira, para trazer um pouco mais de conforto. O espacinho do café também, aí um pouco mais alto, né, para a criança não ficar mexendo. Você vê que ele tem a prateleira dele, ela até avança, porque aí dependendo do tipo de cafeteira que forem usada, para colocar aquelas um pouco maiores, para moer, né, moedor, enfim. Tem um espaço maior aí para usar. Então, assim, é uma cozinha totalmente funcional, estética e sempre pensando nessa questão da memória, daquilo que vai ser criado ali nesse momento, né, com o que ela representa hoje, tá? Aqui é o do outro lado, né? A gente vai passando a imagem para ver. Então, eu trago essa poltrona, que ela é bem larga, né? Seria para mais de uma pessoa sentar, com um cesto ali de brinquedos no chão, né? Tapete, mais vinhos ali do lado, que fica até né, para estética, o que não couber ali no meio. Aí, para quem gosta, quem não gosta, daria para, né, substituir por outra coisa. Mas sempre pensando nos clientes que geralmente eu atendo hoje, né, que geralmente gostam bastante, estão tentando integrar ali um pouquinho de cada um. A gente não quis super encher de armário, eu acho que é uma cozinha pensando sempre também nas coisas serem mais comedidas, né? Então, você ter realmente aquilo que você usa, porque quanto mais espaço, mais armazena, mais coisas você vai colocando lá dentro, né? Chega, você coloca um monte de coisa que às vezes não usa. Então, assim, ele tá, todo o cantinho dela foi pensado exatamente para uma função, ou para aquilo que pode ser usado. Aí aqui é a visão geral dela, né? É, então, o teto de madeira lá no fundo, naquele espaço de convivência, e na frente seria um forro com essas ripas de madeira, que aí traz um pouco da ideia de ritmo, né, uma iluminação mais difusa, é, e um pouco cênica também. Bom, então, aqui, né, uma imagem de como ela poderia ser usada, né, sendo um pouco mais habitada, para a gente se sentir um pouco dentro dela. Então, é uma cozinha totalmente acessível, né? Como eu falei, ela não vão para os armários até lá em cima. Então, ela é afetiva. A ideia é que fortaleça os laços, né? Que seja totalmente integrativa, além dos materiais que foram usados e o designer ali moldando o dia a dia de como que a família utiliza esse espaço. Acho que é isso. Obrigada. Muito bom, Nayara. Acho que essa ideia, né, de que a cozinha é onde muitas memórias são criadas, esse foi, isso precisa ser projetado, né? A gente conversou sobre isso na época, quando você trouxe essa ideia, né? Eu até comentei algumas coisas da minha vida pessoal, da minha filha, que eu adorava. Outro dia eu até achei um outro vídeo dela nessa fase da vida, ela Legal. sentada em cima da pia, porque não tinha um lugar para ela, e ela estava sentada em cima da pia e a gente estava fazendo pão, né? Então, assim, como é que a gente projeta esse tipo de relação é fundamental. E na segunda-feira a gente trouxe o Dr. Lessi, a gente estava falando com ele, e ele estava falando do ponto de vista mais técnico, né, como que a casa, a cozinha é o lugar que mais impacta a qualidade do ar, né, porque justamente a gente está promovendo cocção, essas coisas assim, o tempo todo, e, e uma cozinha ampla, assim, integrada com os espaços, isso ajuda a diluir e não ficar concentrado. Então, assim, tanto de um ponto de vista extremamente é, abstrato, né, mas importante, que são as relações, e do outro ponto de vista, que é a questão química e tudo, eu acho que nós estamos bem resolvidos aqui. Muito bem, parabéns. Maravilha. Obrigada.